ao vivo e aí tem alguma aparição, mas tudo vai dar certo, se quiser. Amém? Que bom que você está na casa de Deus esse noite de sábado, né? Era para a igreja estar cheia, né, Elias? Primeiro sábado do mês, né, irmã Marcela? Era para estar cheia a igreja. Focado em omissão, né? Legal o Evangelho de Cristo. Levar a palavra de Deus às pessoas aí que estão de fora aí crescendo. Às vezes sedento para ouvir a palavra de Deus. Mas tem um pouco de Deus para vir na igreja. Imagina de fora. Eles conhecem a palavra de Deus. Como é que eles vão vir? Se eles não conhecem. Quem está conhecendo não está vindo? Quem conhece vai vir? Quem não conhece vai vir? Não vai. Assim que seja louvado, os que estão aqui, eu tenho certeza que os que estão aqui veio com o pensamento, com o intuito de ouvir a palavra de Deus e também transmitir às pessoas a palavra de Deus, né? Buscar pessoas para o reino de Deus. Amém. Amém? Outro dia eu vi a irmã Maristela convidando aí os irmãos aí para convidar amigos, convidar colegas. Infelizmente ninguém convidou. Eu mesmo sou um desses, né? Quando eu falo a igreja, irmão, eu estou falando para mim também. Eu mesmo sou um desses. Agora imagina se no dia que a irmã Marcela falou, se cada um de nós tivesse convidado um amigo, um colega e trazido aqui, esse banco estaria vazio? Não estaria. Esse banco estaria superlotado. Às vezes estaria gente em pé aí, porque não tinha espaço para sentar no carro. Cadê o pé? O que nós fazemos? O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo para pregar a palavra de Deus? Para trazer pessoas para o reino de Deus. O que nós estamos fazendo? É difícil, é complicado, né? Quem é corajoso? Quem é corajoso aí, irmão? Quem é corajoso aí, irmão? Amém. Irmã Emília e irmã Marcela. O resto? Não tem nenhum corajoso. Tudo é verdade. Inclusive eu sou medroso, sou velho. Só tem dois corajosos. Então eu tenho uma pergunta para fazer para esses dois corajosos. Irmã Marcela e irmã Emília. Renildo e Marcela. Se Deus chegasse aqui hoje para você, apresentar para você e falar assim, Maristela e Renildo, eu quero que você vá pregar no lugar mais perigoso que existe no mundo. Pregar a minha palavra. Qual era a resposta que vocês falavam para Deus? Sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E o resto da igreja falava o quê? Misericórdia. Misericórdia, Deus, eu estou com medo. Mas desculpa eu falar para você, Renildo e Maristela. Você falou eis-me aqui, Senhor. Mas eu acredito que Só na hora para saber. só na hora para saber, né? Eu acredito que com medo eu não deixaria você ir. Porque é complicado. No país nós vivemos, tem um lugar perigoso aí. Não sei se é perigoso, eu não conheço, mas tem os relatos que eu vejo aí na televisão, em jornais. O lugar mais perigoso que tem no Brasil, qual é? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tem uma favela no Rio de Janeiro que você não pode nem pisar o pé na entrada, porque você ou é morto, ou você vai ficar preso nas mãos dos bandidos. Mas o lugar mais perigoso que tem, que existe, que fala no jornal, é o presídio do Carandiru. Sabe por quê? Porque ali só tem criminoso de alta periculosidade. Grandes criminosos. Inclusive aquele Fernandinho Mário Peramar se encontra lá no Carandiru.
Agora você imagina se Deus chegar para você e falar assim, ó, a igreja do Castelinho, eu quero que vocês hoje levanta do seu banco e vai no presídio de Carandiru e prega contra ele, contra o presídio. Quando fala contra, irmão, é porque é inimigo. É inimigo do povo de Deus e inimigo de Deus. Mas Deus quer que você prega para eles. Por que Deus quer que você prega para eles? Por que, Renildo? O próprio Deus fala que é para nós orar pelos nossos inimigos e orar pelos nossos inimigos. Orar para o nosso inimigo e pregar a palavra de Deus para o nosso inimigo. Então você imagina. Que situação que Deus coloca a igreja de Castelinho aí. Vai ir no presídio de Carandiru e pregar para os maiores criminosos, os maiores assassinos, os maiores ladrões que existem lá no Carandiru. E que você pregue para eles a palavra de Deus, contra eles. Na Bíblia tem uma pessoa que Deus mandou ele em um certo lugar pegar a palavra de Deus. E quem vocês acham? Essa pessoa foi? Foi, irmãos? Foi não. Foi não? Foi depois. Foi depois. Foi depois, foi por quê? Eu estou falando de quem? Você está falando que foi? Quem? Jonas. Então vamos abrir bem no livro de Jonas aí. Nós estudar um pouquinho sobre a palavra de Jonas, sobre a história de Jonas. Jonas está aí perto de Amós aí, depois de Amós aí, um pouquinho. De Amós não, Abadias. Perto de Amós aí. Abadias, depois Jonas. Depois estudar um pouquinho sobre a história de Jonas e incorporar a história de Jonas. Eu quero que você se incorpore na história de Jonas e imagine você no lugar de Jonas. O que você faria? Amém? Amém. Todo mundo achou? Todo mundo achava para nós acompanhar aí essa passagem. O livro de Jonas só tem 4 capítulos. 4 capítulos. Ele se relata em 4 situações. 4 situações. 4 situações. 4 histórias. Revela o livro de Jonas. 4 situações que Jonas se encontrou. Amém? Amém. Vamos orar o nosso Deus para que nós possamos entender aquilo que Ele vai nos falar agora nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor tem nos dado de estar aqui na tua santa casa, com a tua santa palavra aberta, para ouvir aquilo que o Senhor quer nos falar nesse momento, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor fale no nosso coração, fale a nossa mente, que nós saímos daqui, Senhor, com a certeza de que tivemos um encontro com o Senhor. Amém. E também que nós possamos sair daqui com coragem, para ir nos lugares mais perigosos, levar a tua palavra, levar a tua mensagem. É isso que o Senhor quer que nós façamos. E é isso que nós desejamos que o Senhor coloque em nossas vidas, para que nós possamos ser o sal da terra, para poder proclamar o teu evangelho a outras pessoas. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Jonas, capítulo 1, verso 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê, irmão? Porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se encontra agora numa situação difícil. Deus fala para Jonas: dispõe-te e vai às grandes cidades de Nínive e prega, proclama contra ela, porque a sua
subiu até mim. O título aqui dessa mensagem diz: a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. A vocação de Jonas. Qual era a vocação de Jonas? Um profeta, um pregador da palavra de Deus. Mas eu coloquei o título dessa mensagem, dessa manhã. Eu coloquei o título aqui. Por quê? Fugir da presença de Deus. Por que fugir da presença de Deus? Porque nós fugimos da presença de Deus. Aqui Deus chega para Jonas e dá ele uma missão, dá ele uma ordem. Ó Jonas, vai às grandes cidades de Nínive, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, porque a sua maldade, a sua arrogância, a sua ignorância subiu até mim. E eu já não estou aguentando mais. E eu preciso fazer algo. E para mim fazer algo, eu tenho que avisar. E para eu avisar, alguém tem que ir. E para alguém ter que ir, para alguém ir, alguém tem que ter coragem. E essa pessoa é você. E eu quero que você vá, porque você é o meu profeta. Você é aquele que transmite a minha palavra ao povo. E agora eu quero que você vá à cidade de Nínive e proclama contra ela, porque as maldades, as idolatrias, as ignorâncias chegou até mim. E eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer uma mudança naquela cidade. E para eu fazer essa mudança, eu tenho que avisar, porque eu não faço nada sem avisar. Ô irmão, Deus faz alguma coisa sem avisar os seus filhos? Não. Se Ele quer castigar, primeiro Ele avisa. Se Ele quer corrigir, primeiro Ele avisa. Se Ele quer mostrar o caminho, primeiro Ele avisa. Ah, filho, vai para esse caminho aqui. Esse caminho que você deve andar, que você deve seguir, que você deve guardar, que você deve obedecer. Mas vê o que acontece no verso 2, no verso 3. Quer dizer, verso 3. Jonas se dispôs mais para quê, irmão? Para fugir da presença do Senhor. Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Jonas agora recebe a missão de Deus, recebe a palavra de Deus. Mas ele fala assim: não, eu não vou para lá. Deus quer que eu vou lá na grande cidade de Nínive, proclamar com ela, mas eu não vou. Eu vou para outro lugar. Eu vou para Tarsis. Eu vou fugir da presença de Deus. Por que Jonas fugiu da presença de Deus? Por que Jonas não foi lá na cidade pregar a palavra de Deus para aquele povo? Porque ele ficou com medo, né? Naquele lugar ali tinha muita gente presa, então ele entendeu, né? Porque ficou com medo. Também, irmão. Mas teve mais coisas. Então, na leitura, nós vamos entender e compreender. Porque qual foi o motivo que fez Jonas a não ir na cidade de Nínive no primeiro momento que Deus pediu? Na cidade tinha vários criminosos e assassinos. E aí acho que isso que ele tinha medo de ir lá. Tá vendo? É por isso que eu falei, irmão. A história de Jonas, ela tem quatro relatos, 4 situações. E eu pedi para que nós pudéssemos incorporar nessa história. Que você incorpore nessa história. Imagine você no lugar de Jonas. O que você fazia? O verso 7. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora,
quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Nós sabemos a história aqui que Jonas embarcou naquele navio e para ir para Tarcísio, e Deus mandou um grande vento, um grande temporal, uma grande tempestade, e aquele navio estava quase se afundando. E aqueles marinheiros, aqueles tripulantes do barco, ficaram com medo e aí agora sem saber o que fazer e sem saber por que estava acontecendo essa grande vento, essa grande tempestade, a ponto de eles perder a própria vida. E ali agora eles lançaram sorte para saber de quem era o mal que estava caindo sobre eles. E eles lançaram sorte ali, a sorte caiu sobre Jonas. E ali agora ele chega para Jonas e pergunta: o que está acontecendo? Quem és tu? Da onde tu vens? De que família tu és? De que nação tu és? Para onde tu vai? Né? E aí no verso 9 é o que diz aí: e ele lhes respondeu: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí agora Jonas declara para aqueles homens: ó, eu sou hebreu, e eu temo o Senhor, aquele que fez o mar, a terra e o céu. Se Jonas era hebreu, se Jonas temia o Senhor, por que ele fugiu, irmãos? Se ele obedecia a palavra de Deus, por que ele fugiu? Por que ele não obedeceu? Se ele é um servo de Deus, um pregador da palavra de Deus, um profeta, a Bíblia fala que Jonas era profeta. A vocação de Jonas era pregar a palavra de Deus para as pessoas. E ele fugiu no momento que Deus pediu para ele. E aí agora ele declara para aqueles homens que ele é um hebreu. Quem era hebreu? Quem lembra quem era hebreu? Quem lembra? Renildo, quando estava ali, Renildo? Quem era hebreu? O povo de Deus. O povo que Deus tirou lá do Egito com as mãos poderosas, com 10 pragas, para que Faraó libertar daquele povo, o povo adorasse a Deus no deserto. Hebreus é o povo de Deus, o povo que foi escolhido para levar a palavra de Deus, para pegar a palavra de Deus. Mas aí agora Jonas chega para ele e fala: eu sou hebreu, eu temo a Deus, eu obedeço a Deus, eu obedeço ao Senhor. Aquele Deus que fez o céu, a terra e o mar, fez tudo. Então nós temos que obedecer a Ele. Os versos falam que quando aqueles homens viram esse relato de Jonas, eles tremeram a Deus e clamaram a Deus: ao Senhor, nós precisamos nos livrar dessa maldição, nós precisamos levar dessa tempestade, que nós vamos perecer, que nós vamos morrer. E Jonas agora vira para ele e fala: ó, agora você me joga no mar, para que o vento se acalma, para que o mar se acalma. Mas eles tinham medo de jogar Jonas no mar, porque eles achavam que ele seria culpado pelo sangue daquele inocente. Eles achavam que Jonas, ao jogar Jonas no mar, Jonas iria morrer. E aí agora eles pedem para que Deus, para que o perdoasse a eles, para que o sangue de Jonas não cairia sobre eles, porque eles teriam que fazer isso. E o relato fala que eles jogaram Jonas no mar. E assim que eles jogaram Jonas no mar, a tempestade e o vento acabou. Como eu falei para os irmãos, a história de Jonas tem 4 relatos. Olha o verso 17 que diz aí: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e estivesse Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jonas foi jogado lá. E Deus mandou um peixe, um grande peixe, para que tragasse Jonas. E ali Jonas viveu no mar, dentro da barriga de peixe, 3 dias e 3 noites. Imagina, você viver dentro da barriga de um peixe 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber. Será que você tinha condições de sobreviver? Será que você sobreviveria a uma coisa dessa? Sobreviveria. Ser humano nenhum conseguia sobreviver dentro da barriga do peixe, se não fosse
a intervenção de Deus. Mas Deus queria mostrar para Jonas que Ele é o Deus. E quando Ele manda, nós temos que obedecer. Quando Deus te manda, irmão, você tem que obedecer. Você tem que aceitar. Seja o que for. Se Ele falar para você, vai, confia nele. E o mal Ele fará. E tudo será do jeito que Ele quer. Agora vê o verso, capítulo 2, verso 1. Agora nesse capítulo 2 ele fala da oração de Jonas. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se rolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrarei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandona aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Amém? Amém. 4 relatos. Primeiro relato: Jonas foge da presença de Deus. Segundo relato: a oração de Jonas, por Deus ter salvado ele, por Deus não ter deixado ele morrer na barriga daquele peixe, e por Deus ter ordenado aquele peixe para vomitar Jonas na terra. Jonas, na barriga daquele peixe, Jonas reconheceu que ele, sem Deus, ele não era nada, e que ele estava desobedecendo a Deus. E quando desobedece a Deus, as consequências vêm, o mal vem. Quando nós desobedecemos a Deus, irmão, pode ter certeza que as consequências vêm. Mas mesmo em meio à consequência, Deus envia algo para te mostrar que Ele está acima de todas as coisas. Ele Amém. está feliz para te trazer de volta, para que você possa entender que Deus precisa que você reconheça que Ele é o Deus que salva, que cura e que liberta. Amém. Deus queria que Jonas fosse naquela cidade. Era uma cidade perversa, uma cidade lindona, uma cidade que adorava a Deus, uma cidade que não conhecia o Deus de Israel como Deus. Mas ele conhecia o Deus deles, o Deus de Baal. E Deus queria fazer algo naquela cidade, porque muitas das vezes a gente pensa que o inimigo de Deus quer destruir. Mas Deus não quer destruir, irmão. Deus quer restaurar. Deus quer mostrar para aquelas pessoas que Ele é o Deus que cura e liberta e quer salvar. Amém. É. Amém. E aí agora Jonas reconhece que ele teria que ir lá. E ele fala aqui no verso 9, fala: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que voltei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. O que é que Jonas não queria? E para ficar dele?
Deus queria salvar aquela cidade. E Jonas não queria levar a palavra de salvação. Muitas vezes nós achamos que nós vai levar o Evangelho e é nós que vamos convencer a pessoa, não é? É o Espírito Santo. E Jonas, ele achou isso aí. Ali fala que aquele povo se arrependeu, mas não foi pela pregação de Jonas. Mas quem amoleceu o coração daquele levita lá foi o Senhor Jesus. Foi Deus que fez aquela conversão toda. A palavra diz: se não há quem pregue, como vir? Se não há quem pregue. Então, assim, através de Jonas, das pessoas, amoleceram o coração através do Espírito Santo de Deus, que convenceu as pessoas. Muito bem, Pedro. Muito bem, meu irmão. Aí vai capítulo 3, verso 1. Vamos lá para o capítulo 3, verso 1. Toca aqui no verso 1 aí, ó. Veio a palavra de Deus a segunda vez, a Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Você vê a diferença aí, irmão? A diferença aí, vai dando uns pontos, vai dando a diferença. A primeira mensagem Deus falou para ele para proclamar contra a cidade de Nínive. Por quê? Por quê, irmãos? Por quê? Lá no verso 1 de Jonas, por que Deus pediu para Jonas falar: vai na grande cidade de Nínive e proclama contra ela? Por quê? Porque a cidade estava em desobediência, estava desobediente. Não estava andando nos caminhos do E a Senhor. sua malícia subiu até Até ele. ele. Aí agora você vai diferente aqui no verso 3, no capítulo 3 de Jonas, Deus fala assim, ó: proclama, vai lá na cidade de Nínive, proclama-te contra ela, a grande cidade de Nínive, né? A mensagem que eu te digo. Deus fala: você vai, pega a palavra lá em Nínive, a mensagem que eu vou te dizer, não é o que tu vai falar, mas é eu que vou falar, eu que vou mandar você falar, eu vou dizer o que você vai falar. Primeiro ponto, Jonas fugiu de Deus porque ele não queria, às vezes ele queria falar das suas próprias bocas, igual o Pedro falou aí. Não era Jonas que ia pegar a palavra dele, era Deus que estava mandando ele transmitir a mensagem de Deus para o povo pessoal, da cidade de Nínive. E aí no verso 3 fala assim, ó: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Então quer dizer que aquela cidade, mesmo ela sendo perversa, mesmo sendo uma cidade de bronze, mesmo sendo uma cidade pecadora, mesmo sendo uma cidade que não adorava a Deus, que adorava o Deus Baal, a cidade que judiava com os ovos, que matava as viúvas, mas era uma cidade importante para Deus. Era uma cidade que Deus amava, era uma cidade que Deus tinha amor. E Deus queria transformar o coração daquele povo. E Deus queria mostrar para aquele povo que Deus é um Deus de misericórdia. Amém. Mas para isso, precisava de alguém. Precisava de alguém anunciar essa palavra. E continua ainda. Aqui, diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que é subvertida, irmão? Quem é estudado aí? Sabe o que é subvertida? O que é subvertida? Hã? Destruída. Excluída da sociedade. Mas aqui fala que a cidade é uma grande cidade. Para poder percorrer aquela cidade, teria que durar 3 dias. 3 dias. Olha você ver a mudança. O entendimento de Jonas agora. O que Jonas obedeceu à palavra de Deus. Né? Precisaria 3 dias para poder percorrer aquela cidade, para proclamar a palavra de Deus. E a Bíblia fala que Jonas, em um dia, ele pregou para toda a cidade. E você, igreja? E nós? Quantos dias nós estamos gastando para pegar no café? Quantos anos nós estamos gastando para pegar no café? Eu estou falando aqui para Salinho. Eu estou falando dos outros lados, das outras cidades. Olha, eu creio que precisa
precisou de Deus fazer isso na vida de Jonas para que ele desse aquela sacudida na fé dele e fosse fazer talvez se ele fosse de primeira, talvez ele não ia tão convertido como ele foi daquela vez, da segunda vez. Eu creio que é por isso que acontece muita coisa na nossa vida, porque quando a gente quer entregar o evangelho, a gente quer ir, a gente não tem a coragem. Aí quando Deus dá aquela sacudida que acontece alguma coisa na nossa vida, nós ficamos de pé e a gente vai. Aí a gente vai mais forte, vai mais, com a fé mais revivificada. Eu creio que seja isso. A história de Jonas, a vida de Jonas tem vários relatos, tem vários ensinamentos para nós. Tudo isso tem incluído na história de Jonas. Agora eu vejo o verso 5. O título do versículo 5, o arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestidos de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou-se as suas vestes reais, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinza e fez proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei de seu ganho. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, porém, provém coisa alguma, nem se leve ao pasto, nem beba água, mas seja coberto de pano de saco, tanto os homens como os animais, e proclamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, olha o verso 9 que o rei fala, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do Senhor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus que fizeram como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, desfaria e não fez. Ué, Deus arrepende de algo? Deus arrepende? Deus arrepende de algo que faz? E por que ele está falando de Deus arrependido do mal que prometeu fazer a Nínive e não fez? Por quê? Sabe qual foi o ponto aqui? Sabe qual foi o que fez Deus arrepender do mal que prometeu fazer a Nínive uma vez? Porque lá tinha pessoas justas. Arrependimento. Arrependimento. Aqui fala aqui que o rei proclamou um decreto que todos que viviam no território de Nínive, ninguém comia, ninguém bebia, nem boi, nem ovelha, nem animais, nem homem, nem criança, nem adulto, que todos se vestissem de pano de saco e proclamassem de jejum totalmente. E aí ele fala, quem sabe Deus não se arrepende do mal que prometeu a nos fazer e nos salvará desse mal. Mas se todos se arrependerem do seu nosso caminho e se converter a Deus. Olha a diferença aí. Uma cidade perversa, uma cidade idólatra, que seria totalmente destruída por Deus. E ali agora Deus arrepende da sua ira contra aquela cidade e volta e não faz aquela cidade ser destruída. Irmãos, muitas das vezes a gente não tem isso nas nossas pregações, na nossa fé que nós vivemos, porque nós achamos que Deus quer nos salvar, não quer salvar o Senhor, não quer salvar a nossa força. Nós achamos que o Deus que nós vivemos é só o nosso Deus, só o nosso Deus, só meu Deus, não é de ninguém, só meu. Deus só quer me salvar, só quer salvar eu, só quer salvar a igreja de Caçarinha, não quer salvar os moradores do bairro de Caçarinha. Jonas achava isso.
E Deus deu ele uma missão. E nessa manhã, irmão, se há algum de nós aqui que está com esse pensamento que Jonas teve, de o Deus só salvar nós, que você possa sair daqui com a certeza que Deus quer salvar você e também o seu povo. Amém. E também o bairro onde você mora. E Deus quer te dar uma missão nessa manhã. Para que nós possamos sair daqui com a certeza que o Deus que nós seguimos quer salvar todos nós, todo o seu povo. Independente do que é, se é idólatra, se é cristão, mas Ele quer salvar, Ele quer, através de você, que você seja um instrumento para matar aquela pessoa idólatra, que Ele quer salvar ele também. E Deus quer te dar uma missão, Deus quer dar uma missão em nós hoje, inclusive eu. E muitas vezes eu quero Deus só para mim, não quero Deus para o meu vizinho, para o meu próximo, não quero Deus para o meu amigo, não quero Deus para o meu inimigo. Porque a palavra de Deus aqui fala, está relatando aqui, inimigos. A cidade de Nínive era inimigo do povo de Deus. E Deus queria transformar aquela cidade, Deus queria salvar aquele povo. Mas para aquela cidade ser salva, Deus precisava salvar primeiro, transformar primeiro o coração de Jonas. Deus quer primeiro transformar o nosso coração para que nós possamos salvar, levar, deixar que eu possa salvar, para que você não embora Nova América, transformar Jerusalém. Sabe o que, irmão? Porque muita gente fala assim, eu sou um pregador, eu sou um mensageiro de Deus, eu conheço a palavra de Deus. Não conhece nada, se você conhecer, você pregava a palavra de Deus, você levava a palavra de Deus para pessoa. Nós fingimos que conhecemos. Nós achamos que conhecemos. Nós achamos que oramos, que buscamos a Deus, que servimos a Deus, mas não servimos nada coisa nenhuma. Porque quando a pessoa serve, quando a pessoa conhece a Deus, quando a pessoa busca a Deus, eu ando muito com Deus. Você não contenta que você sozinho ficar. Você quer levar alguém para salvar. Você não contenta só que você salva. Você quer alguém que já salva você. E Jonas tinha esse conceito. Jonas pensava que eles eram o povo de Deus, a palavra de Deus fala que Jonas era da nação da linhagem de Israel, era israelita, era hebreu. E era um profeta. E ele achando que ele ser profeta, ser o povo de Deus, a cidade de Nínive era seus inimigos, era os traidores, não merecia ser salvo, não merecia ouvir a palavra de Deus. E é por isso que ele fugiu da presença de Deus. O temer de inimigo é que Nínive era uma cidade valente, brava, que matava, que julgueava, uma cidade idólatra. Por ele ter medo de ir naquela cidade, e também para ele falar assim, não, eu sou um hebreu, eu sou um israelita. O povo de Nínive é nossos inimigos, o que eu vou fazer lá? Eu estou traindo o meu povo, eu estou traindo a minha nação, eu estou traindo a minha crença. Não é assim que nós fazemos, irmão? Não é assim que nós fazemos? Quando a gente vai no presídio pregar, a gente acha que estamos traindo a igreja de Deus. Eu estou transmitindo o que sabe, que eu estou indo no presídio pregar a palavra de Deus. E o povo do presídio é nosso inimigo. Nós colocamos na nossa mente, o povo do presídio é nosso inimigo. O drogado, o assassino, o ladrão, o estuprador, só nosso inimigo. Eu não preciso ser salvo, só eu que preciso ser salvo. Deus é só meu, Deus é só meu. Eu quero Deus só para mim. Era isso que Jonas queria. Jonas pensava nesse pensamento, irmão. Sabe por quê? Vamos ver o capítulo 4 aqui diante para você ver. Olha o capítulo 4 aí, para você ver. O que fala no título aí? O descontentamento de Jonas. Quando aquela cidade se converteu, se arrependeu do seu nosso e se converter a Deus, Jonas ficou contente? Sim, irmão. Não, irmão. Jonas não ficou contente porque ele não queria que aquela cidade fosse salva. Ele não queria que aquele povo de inimigo fosse transformado no poder de Deus. Ele não queria que ele se arrependesse e fosse salvo por Deus. Olha o que diz aí no verso 1. Com isso, desgostou Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente, que é Deus misericordioso, e tardio em se irar, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal. Olha o que Deus fala.
tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha o que Jonas fala, olha o que Jonas fala para Deus. Ó Senhor, agora eu te oro, né? Tira a minha vida, porque é melhor para mim eu morrer do que eu viver. Então, me disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela. A sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas agora ele pede para que Deus tirasse a vida dele, porque ele não queria ver o povo de Nínive ser transformado. Ele preferia morrer do que ver aquele povo transformado pela bênção de Deus, e perdoado por Deus, e trazido para os braços do Senhor. Ele pede para que Deus pudesse tirar a sua vida. É melhor morrer do que viver. E fala que ali saiu da cidade e sentou, por exemplo, assim, vou sair do castelinho, e sentou num lugar assim, deserto, e olhando para ver o que acontecia. Ah, Deus vai destruir a cidade, Deus vai botar um fogo ali, vai queimar todo mundo, vai destruir todo mundo. Eu vou ficar aqui só de papo olhando, porque o Deus que eu escrevo é só Deus. Deus não vai salvar só eu. Deus não vai salvar a cidade dele. Mas Deus fez uma missão para nós. E Ele vai dar a missão para nós também. Amém? Amém. E continua. Então fez o Senhor Deus nascer. Você vê que coisa. Presta atenção, irmão, nesse verso que eu vou ler aqui. Esse verso é um verso que nos mostra o que Deus faz para mostrar para nós que acima de tudo Ele quer primeiramente salvar nós e também salvar o nosso próximo. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Você vê. Ali agora Jonas ali, também no sol, quente, ardente, né? Com fome, olhando só para ver a descrição de Nínive, que Deus chega para Jonas e fala nascer uma planta. E aquela planta cresce sobre a cabeça de Jonas e faz sombra para ele. E ali agora, ao preparar Jonas para daquela sombra, o que Jonas faz? Ele se alegra. Ele ficou alegre. Agora tranquilo, estou na sombra. Vou só ver aqui a descrição do nível na sombra. Né? Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que quer salvar a mim, não quer salvar o cidade de Nínive. Mas no verso 7 diz aí, ó, mas Deus no dia seguinte, ao subir da alta, enviou um verme, o qual feriu a planta, e ele se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Jonas se alegra, né? Estou debaixo da sombra, estou tranquilo agora, vou ver a cidade de ser destruída. Mas o engano dele. Deus mandou um vento que matou aquela planta. E o sol voltou a cabeça de Jonas novamente. E ali agora Jonas se entristeceu, porque estava novamente no sol. E ali Jonas pediu para ele a morte novamente. Olha o que diz aqui. Ó. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu a morte. Jonas novamente pediu a morte, porque ele não queria sofrer. Mas se Deus não queria sofrer, por que ele queria ir no povo? Por que ele
O desejo dela é que o povo de inimigo sofresse. Muitas das vezes a gente não quer sofrer, mas nós desejamos o sofrimento de Deus. Se fez o mal, tem que pagar o mal. Se o meu inimigo me judiou, eu tenho que pagar o mal. E eu vou pagar o mesmo momento. Alguém que continua aí o verso 8. Dizendo melhor me é morrer do que viver. Então perguntou a Deus, vai perguntar para Jonas. Jonas, você está falando tudo isso? Eu vou te fazer uma pergunta agora. É razoável essa tua ira por causa de uma planta? Ele respondeu, Senhor, é razoável a minha ira até a morte. Deus é um Deus misericordioso. E aí Deus falou para Jonas assim, ó, tornou o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, numa noite pereceu. Jonas, é razoável tudo que você está falando, você está me pedindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual foi o trabalho que teve você para plantar essa planta? Você não teve trabalho nenhum. Você não lutou para que essa planta crescesse, a sua cabeça tivesse sombra. E agora a planta morreu e você está se sentindo irado, insatisfeito porque a planta morreu. Por quê? Por que você tem tanta amor para essa planta que você deseja morrer porque a planta morreu? Agora eu quero te fazer uma pergunta. E que essa pergunta fica para nós, irmão, hoje. Para nós encerrar aqui. Verso 11 Deus fala assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir a mão direita e a mão esquerda. E também muitos animais. Deus fala para João assim, ó, você deseja morrer porque simplesmente uma simples planta nasceu sobre você uma noite e na outra noite morreu. Você deseja morrer porque você ficou irado por causa dessa planta. Agora eu te pergunto, e eu? Por que eu fico? Será que eu não devo ter compaixão de uma grande cidade que tem mais de 120 mil pessoas? Que não sabe discernir a mão direita e a mão esquerda, as palavras de Deus, que não sabe o que é certo e o que é errado, que vive na idolatria, que vive no mal, que vive na arrogância, por falta de conhecimento, porque não conhecia a minha palavra. E agora você se sente irado, porque uma simples planta nasce e morre. Você tem compaixão dela? E eu não vou ter compaixão de uma cidade que existe 120 mil pessoas que possam ser transformadas pela minha palavra e pelo meu amor. Que eu desejo que essa pessoa seja transformada e seja salva. E você deseja que essa cidade seja destruída, e agora você tem compaixão de uma simples planta que nasceu uma noite e morreu na outra. Olha, Jonas. Fique sabendo que Deus é o Deus que quer salvar não só você, mas sim todo mundo. Amém. Jesus morreu não foi só para você, não foi só para mim. Jesus morreu para todo aquele que crê. Amém. Todo aquele que se arrepende e confessa o nosso Deus como nosso Salvador. Jesus quer salvar todas as pessoas. Essa história de Jonas traz para nós uma reflexão em nós. Nós devemos proclamar a palavra de Deus. Nós devemos realmente ter um relacionamento com Deus. Nós devemos reconhecer que nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus, para que nós possamos levar a Deus às outras pessoas. Porque senão, irmão,
Infelizmente, desculpa dizer, infelizmente, nem nós vamos ser salvos. Nem nós vamos ser salvos. Porque Jonas precisou passar por essa lição para poder entender que o Deus que ele servia era o Deus do universo todo. E Deus também queria salvar a cidade de Nínive. Assim como Deus quer salvar Teixeira de Freitas, São Paulo, o Brasil, o mundo. Mas Deus quer usar eu e você para poder levar a mensagem para a pessoa. E muitas pessoas não conhecem. Aquela cidade de Nínive não conhecia a palavra de Deus, não conhecia. Era um povo idólatra. Mas a palavra aqui nos mostrou que quando eles ouviram a pregação, eles se arrependeram, eles se converteram a Deus. Através da palavra de Deus, transmitida por Jonas. E tem pessoas aí fora que não conhecem a Deus, que não sabem qual é o desejo de Deus para essa pessoa. Mas não, deixa eu falar para você, nós sabemos o que Deus quer para nós. Deus quer para nós, Deus quer nos salvar. Amém. Deus quer nos salvar para nós celestial. Mas tem pessoas aí fora que não sabem o que Deus quer para eles. Tem pessoas que não sabem qual é o desejo, qual é o plano de Deus para essas pessoas. E para eles saber, nós precisamos levar. Amém? Amém. Nós precisamos entender com certeza. Precisamos levar a palavra de Deus para pessoas que não conhecem. Deus vai levar. Amém. Essa é a minha oração e o meu dever nessa manhã. Amém. Vamos colocar de pé, minha oração. Glória a Deus, irmão, para que Deus possa transformar o nosso coração. Senhor Deus, nosso Pai. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Amém, Senhor. Por esse puxão de orelha que o Senhor deu em Jonas. E que esse puxão de orelha reflete em nossa vida. Para que nós possamos entender e compreender que o Senhor é o Deus não só nosso, mas sim de toda a nação. E o Senhor quer salvar não só a nós, mas sim todo aquele que no Senhor crê e não pereça na terra. Amém. Tem pessoas, Senhor, que não conhecem os teus planos, que não conhecem os teus desejos, a tua vontade para a vida dessas pessoas. E nós conhecemos, Senhor. Nós não quisemos conhecedor da tua palavra. No mundo da vez nós não pregamos. No mundo da vez nós não proclamamos. Porque tem pessoas aí necessitadas de conhecer a tua palavra e conhecer os teus planos para a vida dessas pessoas. E nós estamos ocultando, Senhor, essas palavras. Nós precisamos levar essas palavras para as pessoas. Dizer para eles, Jesus quer te salvar. Deus quer te transformar. Deus quer perdoar os teus pecados. E acima de tudo, queremos ser salvos também. E quando nós fazemos isso, em vez de nós levar a tua palavra para as pessoas, nós seremos salvos pela tua graça e pelo bem. A tua palavra nos mostrou que a cidade de Nínive era uma cidade corrompida, uma cidade cheia de malícia, cheia de pecado, que chegou ao teu Senhor. Que foi chegando ao teu Senhor, o Senhor não aguentou mais, eu queria fazer algo para a cidade, você precisava de alguém para lhe avisar. E esse alguém era seus profetas. E esse profeta fugiu da sua presença para não ir, com medo, porque aquela cidade era inimigo do teu povo. E nós hoje, Senhor? Nós somos os teus profetas, nós somos os teus mensageiros, nós precisamos ir em lugares perigosos para levar a tua palavra, porque nós somos os teus profetas. E para isso nós precisamos ser transformados primeiro no nosso coração, na nossa mente, para que aí sim nós possamos falar: eu preciso de Deus, do céu e da terra. Amém. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa nossas almas. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. E nos fortalece com o poder da tua graça e a tua misericórdia. Para que nós não possamos ficar parados, mas sim proclamar o teu evangelho em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado, com ótimo estado de cada um.